Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, tudo bem? Bom, gravei um vídeo mais cedo para sair para vocês, porém, a gente teve uma novidade em relação à SAF do Fluminense, então eu deixei de lançar um vídeo, já estou aqui gravando outro para trazer essa novidade da SAF para vocês, pelo menos é o que a diretoria do Fluminense quer em relação ao aporte inicial da SAF no Fluminense, tá? Eles querem uma mudança para que esse aporte já de alguma forma ajude ou melhore o Fluminense já dentro de campo em relação às contratações. Vou trazer para vocês aqui, tá? Também nós vamos comentar aqui sobre o Fluminense. Eu prometi que eu ia trazer em relação a Canóbio, né? A gente vai trazer tudo aqui nesse vídeo, mas olha, antes se inscreva aqui, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Então se inscreva, ative o sininho tricolor e, por favor, arrebenta no like. Só arrebenta no like quem é semifinalista da Copa do Brasil, por favor. Não quero like de outro tipo de pessoa. Eu só quero de semifinalista da Copa do Brasil, que é onde o Fluminense está. Este ano está absurdo. Bom, falando um pouquinho sobre a Copa do Brasil, né? Não sei se você sabe, mas a Copa do Brasil é uma das competições que mais dão dinheiro, né? Dão lucro, premiação. E olha o que nós conseguimos. O fato do Fluminense ter se classificado ontem, o Fluminense recebeu um Pix da CBF de 9,9 ponto. Não, aí não tem ponto, né? 9,9 22.500. Que número maluco é esse? 9.922.000.000 de reais. O Fluminense ganhou, meu amigo, quase 10 milhões de reais pela classificação. Então, entenda aqui como é importante que você tenha um bom time para que você conquiste essas vagas e elas, com premiações, vão dar lucro, né? Então, fica com isso na cabeça que eu vou conversar sobre isso aí futuramente. Então, o Fluminense ganhou quase 10 milhões de reais ontem da Copa do Brasil, meu amigo. Isso porque a gente não está contando o acumulativo, né, que o Fluminense recebeu até aqui. Eu só estou falando do quanto o Fluminense recebeu por causa da classificação para a semifinal. Fluminense e Corinthians são os primeiros classificados para a semifinal. Aí, então, parabéns ao Fluminense. Mais uma grana chegando aí, grana importante de um ano que vai ter uma arrecadação histórica, né? Por causa da Copa do Mundo de Clubes e tudo mais, e também pelo Fluminense está indo longe aí na Copa do Brasil. Agora é focar contra o Lanús e também ir para a semifinal da Copa Sul-Americana. Beleza, meus amigos? Então é isso. Ó, falei para vocês que eu queria comentar um pouquinho sobre o nosso Agustin Canóbio e o que acontece aqui, tá? Ele superou a sua melhor temporada, que foi de 2024. A gente tem o Canóbio, né, fazendo 9 gols e dando 10 assistências. 2025 pelo Fluminense, com menos jogos do que precisou no Atlético Paranaense, ele já marcou 5 gols e também deu 5 assistências. Canóbio, então, vivendo um ano mágico no Fluminense, meus amigos. Isso aí é interessantíssimo, porque mostra que é um jogador que vem evoluindo e crescendo muito. Ele que é uma das maiores, a contratação mais cara da história do Fluminense, deu ao Fluminense aí, foi importantíssimo no jogo de ontem, Fluminense classificando aí, que deu uns 10 milhões de reais. Então, você começa a entender como os jogadores eles começam a se pagar, né? Pô, não tenho o que falar, Canóbio foi importantíssimo, não só pelo jogo de ontem, mas para que o Fluminense chegasse até aqui, vem entregando números, e isso é incrível, isso é muito bom. Mas vamos falar sobre o futuro. A gente já sabe como que será a SAF do Fluminense, né? A gente já sabe os valores, nós já trouxemos aqui para vocês. Existem algumas coisas que nós precisamos analisar. Muita gente não gostou, muita gente gostou. Normal, o mundo tá assim. Agora, a gente precisa comentar uma informação que saiu agora do Diogo Dantas. A diretoria do Fluminense quer que o aporte da SAF
concentre na largada, tá? O que isso quer dizer? Olha só. A gente tem o Fluminense querendo que o investimento inicial da SAF seja convertido já em contratações. A ideia é usar recursos para fortalecer o time em ciclo virtuoso de conquistas e geração de receita. Valor da aquisição não teria limite por ano, né? Então, o Diogo já fala aqui que não teria um limite de valor de aquisição em relação a ano, tá? Mas vamos lá. A gente vai ler a matéria, a gente vai entender. Mas só para antes de eu dar tentar mostrar a visão em relação a isso aqui, é melhor a gente ler a matéria. Olha só. Embora o aporte inicial previsto seja de 500 milhões, valor mais focado na dívida, né? Há 1,1 bilhão para comprar de atletas dos 6,4 bilhões em 10 anos a serem investidos, tá? Então, entenda. De 6,4 bilhões em 10 anos, 1,1 bilhão será focado em contratar jogadores. Essa é o que ele trouxe realmente lá na apresentação da proposta. Só que a gente está pegando esse 1,1 bilhão e está dividindo por 10, né? Pra gente pensar, dentro de 10 anos, o Fluminense vai ter ali, sei lá, 110 milhões, né, para investir em atletas. Mas o que mostra aqui, pelo menos foi o que eu entendi da matéria, é que não necessariamente existe esse limite, né, de 110 por ano. Pode acontecer em um ano você gastar muito mais para construir uma bela equipe e aí sim faturar financeiramente, né, com premiações e tudo mais. Criar esse, como é que o Diogo falou, né? Criar esse ciclo virtuoso, né, de conquistas e geração de receita. Porque o que vai dar receita são as conquistas. Galera, eu sei que a pessoa fala, não, mas eles vão pegar xerém e vão vender os jogadores. Tá, mas uma hora não se sustenta. O que se sustenta? O que dá dinheiro no futebol? Conquista. Premiação. Como exemplo, a que a gente acabou de comentar na Copa do Brasil, onde o Fluminense vai receber quase 10 milhões de reais por ter chegado à semi. Galera, se ir à final, vai ganhar ou 33, se for o vice-campeão, ou mais 70 milhões, algo assim. Então, entenda, o lucro do futebol, o principal lucro do futebol vem da conquista. Por isso que é interessante, querendo ou não, para os donos de uma SAF que querem tirar dividendos, né? É interessante para eles que o clube vença. Não é interessante para eles que o clube seja ruim. Eu vejo muita gente falar, não, mas a SAF vem para sucatear e tirar tudo. Não, aí não tem lucro. Aí não tem lucro. Então, para ter lucro, precisa de time forte, precisa de campeonatos, precisa de conquistas, tá? Isso é o futebol, não tô falando em relação a essa SAF, eu tô falando do futebol. Quer ganhar dinheiro com o futebol, você tem que conquistar coisas. E para conquistar coisas, você precisa de time. Para ter um time, você precisa de jogadores. Para ter jogadores, você precisa de que esses jogadores funcionem, você precisa de um corpo técnico, uma comissão técnica boa. Então, assim, tudo gira investir realmente em um bom time, tá? Vai dizer, ó, nesse sentido, o Fluminense poderia contratar, por exemplo, 2 ou mais jogadores, cada um de 110 milhões, e programar pagamento parcelado ao longo do contrato dos atletas, né? Dessa forma, a utilização do recurso se daria de maneira mais imediata. A questão é que ele virá mais da geração de receita da SAF do que de um aporte direto obrigatório para os investidores, tá? Aí tem aqui, ó, a diretoria tricolor, no entanto, não descarta a possibilidade dos acionistas quererem, por vontade, além do que prevê em documento, colocar mais recursos para as contratações, justamente para deixar o time mais forte e aumentar a capacidade de geração de receitas, tá? Do total de 6,9 bilhão de investimentos, 4,7 bilhões serão para folha salarial de elenco e comissão técnica, com subida gradual a partir de 2026, de 19 para 25, tá? Então, pelo que eu consegui entender,
eles querem, né, pelo menos essa é a ideia da diretoria do Fluminense, que o aporte da SAF se concentre na largada e já contrate bons jogadores, né, e parcelar isso com o tempo. Isso aí foi uma discussão até que eu tive com o Fluturama, né, que é o Andrei Neves, um rapaz que eu conheço no Twitter, gente boa, que era aquela discussão de, olha, quando a gente paga parcelado, o que vai contar pro investimento anual, né? Ah, não, vamos supor, é 110 milhões por ano, né, para adquirir. Só que se tu contratar jogadores de forma parcelada, não entra nesses 110. Vamos dar uma ideia. A gente contratou um jogador e o Fluminense deu 30 milhões para ele no cash e vai parcelar o restante. O que conta nos 110 são os 30 milhões daquele ano. O restante vai contar para anos seguintes, né? Então, o que isso poderia fazer? Dar ao Fluminense condições de trazer mais jogadores, mesmo que a janela seja ali de 110 milhões por ano, tá? Mas a ideia da diretoria é que esse aporte se concentre na largada para que já no início o Fluminense consiga fazer boas contratações, montar um grande time, né? E aí sim conseguir todo essa geração de receita, né? Algo que é muito necessário no futebol para quem pensa em ganhar dinheiro, né? Lembra comigo o seguinte: a gente tem um modelo associativo que não visa lucro, né? Mas o modelo SAF vai visar lucro, até porque os investidores que estão investindo dinheiro, né, ou administrando o Fluminense, eles vão querer royalties, né? Vão querer ali a sua parte. E para ter parte, precisa ganhar. Para ganhar, precisa ter time. E ter time precisa de contratações. Então é isso. Eu achei até que é interessante o Fluminense pensando na largada. Porque, não, Thiago, mas a segurança que a gente vai ter, as garantias de 10 anos, é legal e tal. Realmente, ter garantia no futebol é algo incrível, cara. Não existe garantia no futebol. É o que eu falei, 2023 bate campeão da Libertadores, 2024 é briga pra não cair. Pô, não existe no futebol, é muito raro você conseguir uma dinastia no futebol. O que é isso, uma dinastia? É um time inalcançável durante muitas temporadas. É impossível isso no futebol. Vários times aí que a gente teve, que marcaram, né, o próprio Fluminense de 2023, cara, o mesmo Fluminense em 2024 já. Então a gente precisa ter esse cuidado e garantia é importante, né? Garantia de investimento, mas um Fluminense, quando vira SAF, o que todo mundo quer? Contratações de alto nível, um time de alto nível, e é isso que a diretoria está querendo que o aporte da SAF faça, né? Um aporte inicial que mude o Fluminense para entrar nesse ciclo virtuoso aí de conquistas, né? Quem vira SAF quer isso, quer time pra caramba, quer jogador brabo, eu particularmente é isso. Se vir com essa SAF de não é bem assim, vai pro inferno, não quero. Eu quero SAF que agora o Fluminense vai lá atrás de jogadores que não conseguia contratar sem SAF. Vai atrás de um Luiz Henrique da vida, vai atrás de um Malcom, vai atrás de... Eu tô só chutando o nome, tá? Pra você entender. Porque é isso, é trazer jogadores para desequilibrar que anteriormente o Fluminense sozinho não teria condições de contratar. E montar grandes times e ficar sempre aí, mano. Dando pancada nos outros e ganhando, conquistando, levantando títulos. O que o torcedor, pelo menos eu, quero do Fluminense é título. Eu não quero parte do dinheiro, eu não quero participação de não sei o quê. Eu quero é título, time, pra eu chegar na minha academia e o pessoal falar, pô, Thiagão, o Fluminense tá terrível, meu Deus me livre pegar o Fluminense. Eu quero ser temido, né? Agora, se essa SAF vai conseguir fazer isso aí, meus amigos, são outros 500. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de ativar o sininho tricolor. Um beijo, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal. Você que chega até aqui, você sabe que você é muito importante para o canal Hora do Flu. Vamos, Flusão. Valeu.